No universo do ferro, do suor e da superação, existe um dogma. O mantra sussurrado em academias e gravado em camisetas de algodão. Mais. Mais peso, mais repetições, mais volume, mais dor. A sobrecarga progressiva. O princípio sagrado que dita que para crescer, para se tornar mais forte, você deve constantemente desafiar seus limites, empurrando a fronteira do seu ser um pouco mais longe a cada sessão. É uma filosofia de avanço implacável. Uma guerra de atrito contra a gravidade e a própria inércia biológica. E funciona. Até o dia em que não funciona mais. O progresso, essa linha que imaginamos ser reta e ascendente, começa a vacilar. Os pesos que antes subiam com esforço, agora parecem colados ao chão. O corpo, antes uma máquina de performance, agora se sente pesado, dolorido, perpetuamente cansado. A motivação, antes um fogo consumidor, agora é uma brasa fraca, ameaçada pelo vento da exaustão. Isso não é apenas um dia ruim. É um padrão. É o platô. É o prenúncio do esgotamento, da lesão. Nesse momento, a resposta instintiva, ditada pelo dogma do mais, é empurrar com mais força, gritar mais alto, tentar romper a barreira pela força bruta. Mas e se a resposta mais inteligente, a estratégia mais eficaz, não fosse dar um passo à frente, mas sim, deliberadamente, dar um passo para trás? É aqui que entramos no território de uma das ferramentas mais incompreendidas e, paradoxalmente, mais poderosas do arsenal de qualquer atleta sério, o deload. O que é exatamente essa pausa estratégica? O que acontece em um nível fisiológico, neurológico e psicológico quando, no auge da nossa busca por progresso, escolhemos recuar? Prepare-se para desconstruir a mentalidade do sem dor, sem ganho. Hoje, mergulhamos na ciência profunda do deload para entender por que, em um sistema biológico governado por ciclos, dar um passo para trás é, na verdade, a única maneira de continuar avançando. Para entender o deload, primeiro precisamos definir o que ele não é. Não é uma semana de férias na praia, abandonando completamente o treinamento. Não é um sinal de fraqueza, preguiça ou falta de comprometimento. Pelo contrário, um deload, ou período de recuperação estratégica, é uma fase planejada e estruturada de treinamento caracterizada por uma redução significativa no estresse geral imposto ao corpo. Isso é tipicamente alcançado através da diminuição do volume, da intensidade ou de ambos. Pense nisso como afiar uma lâmina. Você pode usar o machado mais afiado para cortar árvores dia após dia, mas, eventualmente, o fio se desgastará. Continuar a golpear a madeira com um machado cego não é apenas ineficiente, é destrutivo, tanto para a ferramenta quanto para a tarefa. O deload é o ato de parar, pegar a pedra de amolar e restaurar meticulosamente o fio da lâmina. É uma recuperação ativa. Você ainda está na academia, ainda está se movendo, mas o objetivo principal muda drasticamente, de estimular a adaptação para permitir a adaptação. O propósito fundamental de um deload é dissipar a fadiga acumulada. E aqui está o ponto crucial que muitos não compreendem. A fadiga não é um conceito monolítico. Não é apenas o cansaço que você sente nos músculos. É uma hidra de múltiplas cabeças, um fenômeno sistêmico que se infiltra em cada nível da sua fisiologia. E para vencê-la, precisamos entender suas diferentes faces. Vamos começar pelo centro de comando, o SNC, ou Sistema Nervoso Central. Seu cérebro e sua medula espinhal. Cada contração muscular, cada grama de força que você produz começa como um sinal elétrico originado no seu córtex motor. Esse sinal viaja pelos neurônios motores para recrutar unidades motoras nos seus músculos. Unidades motoras de alto limite,
Aquelas que controlam as fibras musculares mais fortes e com maior potencial de crescimento exigem um sinal neural extremamente potente e de alta frequência para serem ativadas. O treinamento pesado e consistente é essencialmente um ataque contínuo a esse sistema. Semana após semana, você exige que seu SNC dispare esses sinais com máxima potência. Isso leva a um fenômeno conhecido como fadiga central. A nível bioquímico, isso pode envolver a depleção de neurotransmissores-chave, como a acetilcolina, essencial na junção neuromuscular, e a dopamina, crucial para a motivação e o drive. A sensibilidade dos receptores neuronais também pode diminuir. O resultado? Seu cérebro está enviando um sinal de força máxima, mas o sinal que chega ao músculo é mais fraco, mais lento. É como tentar gritar com a voz rouca. Os sintomas da fadiga do SNC são insidiosos. Não é apenas a barra que parece mais pesada. É uma apatia geral em relação ao treino. É a perda de foco, a irritabilidade, as alterações de humor e, em casos mais severos, distúrbios do sono. Seu corpo está tentando lhe dizer que o centro de comando está sobrecarregado. O deload age como um reboot para o sistema nervoso. Ao reduzir drasticamente a intensidade e o esforço, você diminui a demanda sobre o SNC. Essa semana de trégua permite que os estoques de neurotransmissores sejam completamente reabastecidos. A sensibilidade dos receptores é restaurada. A excitabilidade neural retorna ao seu estado ótimo. É um processo de recalibração que permite que, ao final da semana, o sistema esteja pronto para disparar com força e precisão totais novamente. A voz do seu sistema nervoso não está mais rouca, ela está pronta para comandar. Agora, vamos descer para a periferia, para o campo de batalha, os músculos. O crescimento muscular, ou hipertrofia, é o resultado de um balanço positivo entre dois processos contínuos, a síntese de proteínas musculares, ou SPM, e a degradação de proteínas musculares, ou DPM. O treinamento é o estímulo que eleva a taxa de ambos, mas com nutrição e descanso adequados, a SPM supera a DPM, resultando em um acúmulo líquido de proteína. Em outras palavras, crescimento. No entanto, sob o estresse implacável de semanas de treinamento pesado, mesmo com um bom descanso entre as sessões, o dano muscular de baixo nível e a DPM podem começar a se acumular a uma taxa que a SPM luta para acompanhar. O corpo entra em um estado de corrida para recuperar o atraso, onde a maior parte da energia e dos recursos é gasta apenas reparando o dano da última sessão, com pouco sobrando para a supercompensação e o crescimento real. O balanço anabólico fica estagnado. O deload inclina essa balança dramaticamente a favor do anabolismo. Ao reduzir o estímulo que causa o dano muscular, a taxa de DPM despenca. No entanto, o corpo, ainda preparado pelo ciclo de treinamento anterior, mantém uma capacidade elevada de SPM. O resultado é uma janela de oportunidade anabólica massiva. A síntese de proteínas finalmente ultrapassa a degradação de forma decisiva. É durante o deload que muito do crescimento estimulado nas semanas anteriores é verdadeiramente consolidado. As microlesões são totalmente reparadas, e o músculo não apenas volta ao estado inicial, mas se supercompensa, adicionando novo tecido contrátil em preparação para o próximo ciclo de estresse. Além disso, há a questão do glicogênio muscular, a principal fonte de combustível para o treinamento de alta intensidade. Semanas de treinos pesados podem depletar cronicamente essas reservas. Um deload, combinado com uma nutrição adequada, permite que os estoques de glicogênio sejam completamente reabastecidos, levando a um aumento no desempenho, na hidratação celular e na aparência de plenitude muscular. Talvez o argumento mais convincente para o deload resida em uma verdade biológica inconveniente. Nem todos os tecidos do nosso corpo se adaptam na mesma velocidade. Músculos são tecidos altamente vascularizados e metabolicamente ativos. Eles se adaptam e se recuperam relativamente rápido. Mas e a nossa estrutura de suporte?
tendões, ligamentos, cartilagem e ossos. Esses tecidos conjuntivos têm um suprimento sanguíneo muito menor e, consequentemente, um metabolismo muito mais lento. Enquanto seus músculos podem estar recuperados e prontos para a próxima sessão em 48 ou 72 horas, os seus tendões e ligamentos levam muito mais tempo para reparar os microtraumas infligidos pelo treinamento pesado. O estresse repetitivo, semana após semana, pode fazer com que o dano nesses tecidos se acumule mais rápido do que a capacidade de reparo do corpo. Isso cria um estado de inflamação crônica de baixo grau e degradação do colágeno, o principal componente desses tecidos. É a receita perfeita para lesões por uso excessivo: tendinites, dores articulares, bursites. Essas não são as lesões agudas e dramáticas, mas as dores incômodas e persistentes que sabotam o treinamento a longo prazo. Elas são o grito silencioso dos seus tecidos conjuntivos, implorando por uma trégua. O deload é essa trégua. Uma semana com cargas significativamente mais leves dá a esses tecidos de adaptação lenta a chance que eles precisam. A inflamação diminui. As células especializadas, como os tenocitos, podem finalmente realizar seu trabalho de eliminar o colágeno danificado e sintetizar novas fibras, mais fortes e mais organizadas. É um período crucial de remodelação e fortalecimento estrutural. Ignorar essa necessidade é como construir um arranha-céus cada vez mais alto sobre uma fundação que está lentamente se esfarelando. O colapso não é uma questão de se, mas de quando. A dimensão fisiológica do deload é inegável, mas sua contraparte psicológica é igualmente profunda. A busca incessante por recordes pessoais, a pressão para superar o desempenho da semana anterior, pode ser mentalmente esmagadora. O treinamento se transforma de uma paixão em uma obrigação, de uma fonte de empoderamento em uma fonte de ansiedade. Isso é o que chamamos de esgotamento psicológico. Um deload oferece uma pausa mental crucial. Ele remove a pressão da performance. Você vai para a academia sabendo que o objetivo não é quebrar recordes, mas sim se mover, sentir o corpo e facilitar a recuperação. Essa mudança de perspectiva pode ser incrivelmente libertadora. Ela permite que a paixão pelo treinamento seja redescoberta. A fome de levantar pesos pesados, que pode ter diminuído, retorna com força total. Muitas vezes, no final de uma semana de deload, o atleta está mentalmente ansioso e excitado para voltar ao trabalho duro. E isso nos leva a um dos fenômenos mais gratificantes do deload, o desmascarar da aptidão. Muitos atletas ficam chocados ao descobrir que, após uma semana de treinamento fácil, eles retornam e estabelecem novos recordes pessoais. Como isso é possível? Eles não ficaram mais fortes durante o deload, ficaram? A resposta é não. Eles não ganharam mais força naquela semana. Eles revelaram a força que já haviam construído. A fadiga acumulada, tanto central quanto periférica, atua como um véu, mascarando seu verdadeiro potencial de força e condicionamento. É como dirigir um carro de corrida com o freio de mão parcialmente puxado. Você pode pisar no acelerador o quanto quiser, mas o desempenho será sempre limitado. O deload é o ato de soltar completamente o freio de mão. Ao dissipar a fadiga, o condicionamento que você construiu nas semanas e meses anteriores pode finalmente se expressar plenamente. A força estava lá o tempo todo, apenas suprimida pelo ruído da exaustão. Compreendida a ciência, a questão se torna prática. Como implementar um deload de forma eficaz? Não existe uma fórmula única, mas existem princípios e estratégias provados. A chave é reduzir o estresse geral, o que pode ser feito manipulando as variáveis de treinamento. Uma estratégia comum é a redução da intensidade. Nesse modelo, você mantém o número de séries e repetições relativamente similar ao seu treino normal, mas reduz drasticamente o peso na barra. Uma diretriz comum é usar cerca de 40% ou 60% do seu máximo de uma repetição, ou simplesmente um peso que pareça muito leve. Isso mantém o padrão motor dos exercícios, mas diminui significativamente o estresse mecânico e neural. Outra abordagem é a redução do volume.
Aqui você pode manter a intensidade, ou seja, os pesos que normalmente usa, mas cortar o volume pela metade ou mais. Por exemplo, se você normalmente faz 4 séries de 8 repetições de agachamento, faria apenas 2 séries de 8 repetições. Essa abordagem é preferida por alguns atletas de força, pois permite que eles ainda sintam um peso pesado nas mãos, o que pode ser psicologicamente benéfico, enquanto ainda reduz drasticamente o estresse geral. Uma terceira e talvez mais intuitiva estratégia é a redução do esforço ou da proximidade da falha. Você pode manter seus pesos e volume, mas terminar cada série muito antes do ponto de falha muscular. Usando a escala de percepção de esforço subjetivo, ou RPE, onde 10 é o esforço máximo, as séries num deload seriam realizadas num RPE de 4 a 6. As repetições são rápidas, fluidas e sem esforço. A escolha da estratégia depende da preferência individual e do tipo de fadiga que se está tentando combater. Uma combinação, como reduzir o volume pela metade e usar apenas 60% da carga normal, é frequentemente uma aposta segura e eficaz. E quando fazer um deload? Existem 2 filosofias principais. A primeira é o deload proativo, que é planejado no programa de treinamento. Por exemplo, a cada 3 ou 4 semanas de treinamento intenso, segue-se uma semana de deload, que é a fase de realização. Essa é a abordagem mais inteligente, pois previne que a fadiga atinja níveis excessivos. A segunda é o deload reativo, implementado quando os sinais de overreaching se tornam evidentes, queda no desempenho, dores persistentes, falta de motivação. Embora ainda seja eficaz, esperar que esses sinais apareçam significa que você já pode ter cavado um buraco de fadiga mais profundo, exigindo uma recuperação mais longa. Então chegamos ao cerne da questão. Em uma cultura que gloria o esforço incessante e vê o descanso como um luxo, o deload parece uma heresia. Mas a biologia não se importa com a nossa cultura. Ela opera sobre leis imutáveis de estresse, recuperação e adaptação. A homeostase, o estado de equilíbrio do corpo, é constantemente desafiado pelo treinamento. Essa perturbação é o estímulo. Mas a adaptação, o crescimento, a melhora, não acontecem durante a perturbação. Elas acontecem no silêncio que segue. No período de recuperação, quando o corpo, em sua sabedoria inata, se reconstrói a si mesmo, não apenas para o nível anterior, mas para um nível levemente superior, em antecipação ao próximo desafio. O deload não é uma pausa no progresso. O deload é parte do progresso. É o reconhecimento inteligente desses ritmos biológicos fundamentais. É a aplicação da ciência para otimizar um processo que, deixado ao acaso, muitas vezes leva ao fracasso. É a parte recuar do ditado recuar para avançar melhor. É a estratégia que separa os atletas que prosperam e progridem por décadas daqueles que brilham intensamente por um curto período antes de se extinguirem numa chama de lesão e esgotamento. Então, da próxima vez que você sentir o peso do mundo e da barra sobre seus ombros, talvez a resposta não seja empurrar com mais força. Talvez seja a hora de, com sabedoria e intenção, aliviar a carga. Permitir que seu sistema nervoso se recalibre, que seus músculos se supercompensem e que sua estrutura se fortaleça. Pois no grande ciclo do avanço, o passo para trás não é uma derrota. É o momento em que você tensiona o arco para que a flecha do seu potencial possa voar mais longe do que nunca antes.